como que a motivação ela é vista. Como que a gente, né, no nosso dia a dia, como que a gente vê a motivação? Opa, menos aqui. O que acontece, né? Nós vemos a motivação como algo interno, né? Algo que tá dentro de nós. É aquela coisa, ou eu sou uma pessoa motivada ou eu não sou. É algo que tá dentro de mim. Ou eu sou uma pessoa disposta, motivada a fazer atividade física ou não sou, né? E isso é o quê? É fruto do meu querer, da minha vontade. Já ouviu aquela frase, né, que a gente fala muito, que é, você pode levar a água, o cavalo até a água, mas você não pode fazer o cavalo beber a água, né? Então, o que acontece? O que a gente está querendo dizer isso, né? Que a pessoa ou ela é altamente motivada ou ela é desmotivada. E aí, o que dá a impressão? De que a gente não tem nada a fazer quanto a isso. Então, se a pessoa ela é desmotivada, ela tá desmotivada, não tem nada que eu possa fazer. Então, contextualizando aqui para as crianças, por exemplo, autistas, ele não tem interesse com esse brinquedo, ele não tem interesse em interagir comigo, logo não há o que fazer, eu não posso fazer nada quanto a isso, pronto, acabou, e é isso e fim. E não é por aí, se a gente pensar dessa maneira, nós não vamos ter muito sucesso ao tentar ensinar novas habilidades, novos comportamentos para crianças com autismo, né? Então, quando a gente tá motivado, existem aspectos do nosso comportamento que demonstra isso. E aí, o que a gente vai ver e pensar, né? Que por que a gente se comporta como a gente se comporta, né? Por quê? Porque a nossa vontade tá dentro da gente e é isso aí, não tem mais o que fazer, né? Por que a gente se comporta? E aí, o que acontece? É isso que a gente vai trabalhar aqui para a gente poder entender. O que acontece? É possível, né, a gente descrever o quê? A gente descrever mudanças no comportamento, e aí entenda que comportamento, tudo aquilo que a gente faz. Então, comportamento é tudo aquilo que a gente faz. Então, eu tô falando agora, nesse momento, eu tô me comportando, eu tô mexendo no meu rosto, é um outro comportamento, eu tô gesticulando as mãos, é um outro comportamento. Então, diversos comportamentos estão ocorrendo nesse momento agora, enquanto eu estou gravando essa aula para vocês. Então, é possível, então, a gente descrever mudanças no comportamento como o quê? Como uma função da interação entre o comportamento e as suas consequências. Então, nós temos aí, existe uma interação entre o comportamento e as consequências que aquele meu comportamento produz. O que são as consequências? Aquilo que ocorre depois do comportamento, certo? Ok. E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Que a gente precisa ter um comportamento, um pensamento, né, importante para a gente entender quais são as variáveis que influenciam as características de resposta de uma pessoa. O que é no ambiente, né, que a gente chama de variáveis? O que acontece no ambiente que vai influenciar naquela pessoa gostar ou não de determinada coisa, se comportar ou não de uma determinada maneira? O que acontece no ambiente? Então, a análise do comportamento tem esse foco de olhar para o ambiente, olhar para tudo o que está ocorrendo em termos de antecedentes e em termos de consequências. Essas relações que a gente chama, essa análise funcional, é que a gente avalia para entender como as pessoas elas se comportam, né? Quais são as variáveis, o que influencia, o que faz a pessoa se comportar de determinada maneira. Então é importante que o que a gente faça, que a gente arranje consequências, coisas que ocorrem depois que o comportamento ocorre, que sejam o quê? Positivas para esse comportamento ele ocorrer. Então, por exemplo, se eu combinar com a criança que ela pode jogar o videogame depois que ela fizer a tarefa, eu tô combinando uma consequência para o comportamento dela de fazer a tarefa, que vai ser ela poder jogar videogame. Então eu tô arranjando essas consequências que ocorrem depois do comportamento. As pessoas, o que acontece? Muitas vezes elas acreditam que é aquilo que eu falei na aula anterior. A gente não deve dar recompensa para as crianças, elas não devem se acostumar com isso.
Isso a gente está fazendo o quê? Está subornando a criança. E é obrigação dela fazer determinada coisa ou não. Seja ela de desenvolvimento típico ou atípico, esse pensamento ele não vai ser útil pra gente, ele não vai nos ajudar na nossa jornada, né? Então as pessoas, elas também acreditam que esse reforço muitas vezes ele não é eficaz. Ah, não vai adiantar. Se eu prometer tal coisa pra ele, não vai adiantar, não vai fazer efeito. Eu já escutei isso muito das mães, né? Mas esse relato verbal das mães vai contra milhares de pesquisas, né, de algumas mães, ó, fazendo um adendo, mas isso vai contra a milhares de pesquisas que mostram que o papel do ambiente, essa relação de antecedente e consequência no comportamento, né? Então, as aplicações dos princípios do comportamento é o quê? É a chamada análise do comportamento aplicada. É quando a gente vai dar aplicação prática para essa ciência que se chama análise do comportamento. E é através dessa ciência, né, análise do comportamento aplicada, que eu já trouxe um pouco lá na aula 1, que a gente vai entender sobre como motivar as pessoas, como que eu vou motivar, como que eu vou saber o que as pessoas gostam. E é importante você entender que toda a intervenção em ABA, né, chamada de ABA, de análise do comportamento aplicada, ABA porque é a sigla em inglês, Applied Behavior Analysis, a gente chama análise do comportamento aplicada de ABA. O que acontece? É importante você entender que toda essa intervenção, ela é baseada em reforço, em trabalhar com as motivações pessoais de cada criança.